Sabe qual é a maior mentira sobre o Endeavor? É que a história fez a gente esquecer tudo que ele já fez. Mas na verdade é exatamente o contrário. Porque Boku no Hero nunca pede pra você perdoar o Endeavor. Na verdade, o anime faz questão de mostrar que algumas feridas nunca cicatrizam. E talvez por isso que eu acho que o arco dele é um dos mais legais desse anime. Hello! Eu sou Amy Schneider e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Quando a gente conhece ele, é praticamente impossível gostar dele, porque ele é um péssimo pai e ele é completamente obcecado em superar o All Might, o que é impossível. Ele tem a individualidade do quente, o fogo, e para superar o All Might, ele vai atrás de um casamento praticamente arranjado para juntar as individualidades e assim conseguir ter filhos muito mais poderosos que possam um dia superar o All Might. Então ele vai até uma família que está passando por umas dificuldades financeiras ali e eles têm a individualidade do gelo, do frio. E ele pensa que essa é a oportunidade perfeita para criar um filho com duas individualidades muito distintas. Ou seja, ele tem filhos única e exclusivamente para criar alguém que possa ser capaz de cumprir um sonho que ele nunca conseguiu realizar. Primeiro veio o Toya, que ele tinha sim um grande potencial. Porém, toda vez que ele treinava, ele acabava queimando seu corpo, porque o corpo dele não era bom o suficiente, resistente o suficiente para aguentar todo o calor. Então, vendo que ele não conseguiria ser forte o suficiente para superar o All Might, ele acaba desistindo de treinar ele. Só que o problema é que o Toya, ele já tinha pego essa obsessão também e ele queria fazer com que o pai dele se orgulhasse, ele queria conseguir atender aquelas expectativas, ele de fato se esforçava muito. Então, mesmo proibido de treinar, ele treinava escondido, ele continuava dando tudo de si na esperança de um dia ser reconhecido pelo seu pai. Ele sendo o filho mais velho, ele viu ali o nascimento dos outros filhos, a Fuyumi, o Natsu e o Shoto. Só que quando o Shoto nasceu, o mundo dele praticamente foi destruído, porque o Endeavor finalmente conseguiu ter um filho com as duas habilidades que ele tanto sonhava. Então o Toya foi deixado completamente de lado e ele também ficava com muita raiva do Shoto por causa disso. E toda essa necessidade de aprovação e de superação acabou culminando num incidente que aconteceu no pico de Sekoto, onde as chamas dele saíram de controle e ele foi dado como morto, porque não encontraram absolutamente nada dele. E o Shoto Todoroki finalmente nasceu com todos os poderes que o Endeavor tanto almejava. Só que ele é muito pressionado desde criança, o pai dele era completamente obcecado, ele só queria que ele treinasse, ele não podia ficar brincando com seus irmãos, ele perdeu completamente a infância. E a mãe dele era muito maltratada pelo Endeavor. Ele batia na mãe dele, ele era um pai de bosta e um marido de bosta. Tanto que a mãe deles, né, a Rei, ela acaba sofrendo tanta pressão que ela tem um surto onde ela fala que ela já estava tão surtada que ela começou a ver o Endeavor nos filhos dela. E num desses surtos ela acaba jogando água fervendo no rosto do Shoto. Por isso que ele tem o rosto, né, marcado, porque a própria mãe jogou água fervendo nele. Ou seja, ele destruiu emocionalmente a família inteira dele. Só que o anime nunca esconde isso, muito pelo contrário. A cada temporada que passa, a gente vai descobrindo mais camadas dessas coisas que ele fazia. Só que a grande virada começa a acontecer quando o All Might perde os seus poderes. Porque aí o Endeavor finalmente consegue o título de Number One, mas não da forma como ele queria. Ele percebe que no final das contas ele venceu, só que na verdade ele perdeu tudo. Ele não tem o respeito do povo, não tem o amor da sua família, ele nem consegue sequer ver e conversar com os próprios filhos. É aí que ele percebe que ele ficou a vida toda indo atrás de objetivos vazios. Ele pergunta, né, pro All Might o que era ser o número 1, como que ele fazia aquilo. E o All Might fala pra ele que ele não precisa buscar ser como ele e que com certeza ele encontraria o seu próprio caminho e o seu próprio jeito de ser o number one. E aqui eu acho que o anime acerta muito, porque o Endeavor realmente ele muda, ele começa a trocar todas as atitudes dele, mas ninguém é obrigado a aceitar e nem a perdoá-lo por isso. A Rei continua acompanhando e guardando todos aqueles traumas. O Natsu, que é um dos filhos dele, não consegue perdoar
O Shoto mesmo leva muito tempo para conseguir conversar com o seu próprio pai. E isso deixa a história muito mais realista, porque o fato de você pedir perdão não vai apagar o passado, porque as atitudes, elas falam muito mais do que palavras. Porque nesse ponto, ele simplesmente para de pedir perdão, ele simplesmente começa a agir e a mudar de atitude. Ele constrói uma nova casa para que eles possam viver sem ele, porque ele fala que ele tinha um sonho todas as noites, e ele conseguia ver a família dele feliz, a Rei, os filhos e todos eles comendo, jantando, se divertindo, só que todos esses sonhos, eles tinham uma coisa em comum. Ele nunca estava lá. Ou seja, ele entende que para que eles sejam felizes, ele não pode estar presente. Porque ele fez tanta cagada, né? Ele fez tanta coisa errada, ele magoou e causou tantos traumas, que no fim das contas, a única forma deles conseguirem viver felizes é ele se mantendo longe. E ele aceita que talvez ele nunca vai fazer parte daquela convivência. E ele aceita isso. Ele começa a treinar o Shoto respeitando mais os seus limites. Ele começa a se colocar em risco para poder ajudar e salvar as pessoas. Ele entende que a redenção não é conseguir o perdão, e sim continuar mudando, continuar fazendo boas ações todos os dias, mesmo que ninguém reconheça. E a batalha contra o Nomu High-End simboliza exatamente essa mudança. Quando ele levanta depois de quase morrer e faz o punho, né, igual ao All Might, é muito emocionante. Que lindo, cara! Que naquele ponto específico, ele não tá mais tentando provar que ele é melhor que o All Might. Ele tá simplesmente tentando provar que ele merece levar esse símbolo que ele tá sustentando, que é o número 1. Pela primeira vez, ele de fato age como o number 1, porque não é por ele ser o mais forte, e sim porque ele colocou todos acima dele. Então a gente tem a maior punição e uma revelação que meu Deus, eu fiquei chocada. A gente descobre que o Dabi, o vilão da Associação dos Vilões, é na verdade o Toya. Ou seja, o Toya não morreu naquele incêndio. Ele ficou guardando o ódio dele por todos esses anos, esperando o momento perfeito para se vingar do seu pai. Tipo assim, é um vilão muito bizarro. Ele tem o corpo tudo costurado, umas partes queimadas, e ele tem um poder de fogo azul. E todo o passado dele volta para assombrá-lo. Quando o Toya expõe, né, não só para ele, mas para todo mundo, todas essas coisas que ele já tinha feito com ele, com a sua mãe, com os seus irmãos, ele sabe que tudo aquilo ali é culpa dele. E o anime não tenta aliviar isso, muito pelo contrário. Ele faz questão de mostrar que tem algumas consequências e cicatrizes que nunca vão ser apagadas. E quando a família dele vai vê-lo no hospital, eles falam, né, que eles também têm um pouco de responsabilidade sobre aquilo que o Toya se tornou, porque por mais que, sim, o Endeavor fosse o chefe da família e ele fosse um bosta, todo mundo acabava meio que aceitando aquela situação por bem ou por mal, mas todos eles acabaram deixando aquilo acontecer. Então eles reconhecem que eles também têm uma parcela de culpa, então eles precisam resolver aquele problema todos juntos. E no final de tudo, ele perde muita coisa. Ele deixa de ser o herói número 1, ele fica com sequelas absurdas e ele deixa de ser um super-herói. Mas, finalmente, ele ganha alguma coisa que ele nunca teve, que é a humildade. Por isso que eu acho que o Endeavor tem um dos melhores arcos de redenção dos animes. Porque ele não se torna um santo, ele não deixa de ser culpado e ele nunca exige nenhum tipo de perdão. Em vez de pedir uma segunda chance, ele passa o resto da vida tentando reparar todos os danos que ele já fez, mesmo sabendo que talvez isso nunca seja o suficiente. E essa é a mensagem do Horikoshi. Algumas pessoas podem sim mudar profundamente, mas isso não obriga as vítimas a liberarem o perdão. E na minha opinião é justamente isso que faz essa redenção ser tão madura, porque eles não tentam nos convencer que ele já pagou todas as suas dívidas. Ele apenas mostra um homem que aceita viver com as consequências dos próprios erros e continua fazendo o bem, independentemente de receber um reconhecimento ou perdão. E talvez essa seja a forma mais difícil que existe. Eu comecei o anime odiando ele com todas as minhas forças, mas no final eu já não tinha mais esse sentimento. Pra mim, de fato, mudou bastante e eu gosto
muito da forma com que eles construíram a história desse personagem. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que ele continua sendo um bosta até o final ou que ele conseguiu se redimir pelo menos um pouquinho? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque eu encontro vocês no próximo vídeo. Bye!